Meus amigos, a saga Next Dimension simplesmente acabou, mas e agora? Esse será realmente o fim de Cavaleiros do Zodíaco? Seiya, Saori e os outros perderam suas memórias, o santuário de Athena foi destruído, mas Saori chorou quando viu Seiya. Realmente Kurumada se cansou e não teremos mais a saga de Zeus? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje vamos comentar o que vai acontecer com a saga canônica de Cavaleiros do Zodíaco. E para comemorar esse momento, já vai clicando aí no gostei. A meta de likes para esse vídeo é de 1000 gosteis. Conto com vocês. E para quem quiser fazer uma doação para ajudar o canal é muito simples. As informações vão estar na descrição desse vídeo. E meus amigos, também comentem aí o que vocês acham que Kurumada irá fazer agora. Ele realmente finalizou a saga canônica no capítulo 118 de ND. O mestre Masami Kurumada atualizou seu site oficial para agradecer os fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Ele agradece por acompanharem os 18 anos de publicação do mangá Next Dimension. As cenas finais desse capítulo também deixam pra gente uma sensação de que tudo acabou. Mas vale lembrar que no início dos anos 2000, Kurumada desejava fazer uma trilogia de filmes abordando a saga do céu. O primeiro deles se chamou Prólogo do Céu, mas o resultado na época não foi o esperado e essa trilogia foi cancelada. A cena final de Next Dimension se aproxima bastante do que aconteceu no final de Prólogo do Céu. Portanto, podemos entender que essa saga seria apenas o início da saga do céu. Kurumada também deixou muitas pontas soltas para serem resolvidas na história, além de Seiya não conquistar o seu objetivo inicial, que era reencontrar sua irmã. Outros assuntos também ficaram pendentes. Por exemplo, Apolo cita nesse capítulo final que existe o Imperador do Céu e que ele é ainda mais severo do que Apolo ou Artemis. O Imperador do Céu provavelmente seria Zeus, e apesar de sabermos que foi ele quem deu a terra para Athena, provavelmente Zeus não estaria de acordo com as ações de sua filha. Isso porque Athena colocou em risco todo o universo para voltar ao passado e salvar o Seiya. Vemos que Apolo trata os humanos como se fossem insetos, e para ele, os seres vivos são insignificantes. Apolo respeita apenas a vida dos deuses, e assim como no filme Prólogo do Céu, o Deus Sol também é bastante alto. No capítulo final, ele apaga as memórias de Athena e dos Cavaleiros de Bronze. Apolo também fala com Artemis que agora eles saberiam a verdadeira determinação de Athena. Saori agora é uma humana comum, tudo indica que ela perdeu sua imortalidade e talvez também tenha perdido todo o seu cosmo. Mas quando Saori reencontra o Seiya, ela chora. Então pode ser que a deusa Athena ainda tenha algumas lembranças do Cavaleiro de Pégaso. O testamento de Aioros também continua intacto. Apesar de todo o santuário ser destruído, essa única mensagem permaneceu. E aos poucos Athena e os cavaleiros são atraídos para a Grécia. Devemos lembrar que Shun, Seiya e Saori se encontraram ali. E isso não pode ser por mero acaso. Apolo também demonstrou ter uma certa preocupação com Athena apesar de tudo. Mas Artemis ficou muito triste com tudo isso. Ela até mesmo chora por causa de sua irmã. A bruxinha Hecate retornou nesse capítulo final. Ela conversa com Cronos e entende que tudo isso foi uma travessura do deus do tempo. Hecate deixa entender que Cronos tinha um plano e por isso fingiu ajudar Athena. Como sabemos, o deus do tempo não teve seu corpo físico revelado e possivelmente ele estaria selado em algum lugar. Na minha opinião, o corpo de Cronos estaria selado no relógio de fogo do santuário. E agora, com todo o santuário em pedaços, o selamento de Cronos pode ter sido destruído. Com isso, chegamos à conclusão de que todo esse problema que Athena sofreu não passou de um plano criado por Cronos. Agora que a Terra não tem mais uma deusa guardiã e os exércitos de Hades e Poseidon foram destruídos, um novo deus da Terra pode surgir. Esse pode ser o plano de Cronos para reconquistar seu corpo e ressurgir como o novo governante da Terra. Vemos que Apolo e Artemis, apesar de serem deuses poderosos, não possuem um exército grandioso. Apolo até então possui 4 anjos celestiais, se contarmos, é claro, o Toma. E Artemis possui as satélites, mas dentre elas, apenas Calisto e Las Comum seriam mais fortes.
Hecate também tira sarro de tudo o que aconteceu, dizendo que no final ninguém ganhou nada, apenas ela que conseguiu o que queria, sendo a sua juventude. Ao meu ver, essa frase da Hecate pode ter sido uma indireta para os fãs de Cavaleiros. Nessa saga, apesar de tudo o que aconteceu, nós tivemos a impressão de que no final não passou de uma saga filler. Isso porque Kurumada simplesmente decidiu apagar a mente de todos os personagens, tanto dos Cavaleiros do passado quanto dos Cavaleiros do presente. E vendo por esse lado, no capítulo final, a única que conseguiu o que queria foi realmente a Hecate. Muitos de vocês e eu também não ficamos satisfeitos com esse final inspirado no fim de Prólogo do Céu. Afinal, o filme foi cancelado e Kurumada demitiu o diretor, justamente porque a história não havia sido contada como ele queria. Mas no final das contas, a saga Next Dimension não superou as expectativas. E por isso não acredito que esse seja um final digno para Cavaleiros. É como se a história terminasse com Seiya sendo derrotado. O cavaleiro que supera todas as barreiras, agora não supera mais nada. Esse final, além de ser muito triste e melancólico, deixa de lado toda a essência de Cavaleiros do Zodíaco, que na minha opinião, seria o poder de superação dos cavaleiros. Além, é claro, do poder de Seiya, que consegue superar os deuses. Seiya conseguiu derrotar cada um dos inimigos, porque ele sempre teve um propósito grandioso. Ele não luta apenas por ele, mas luta pelas pessoas que ama. E um final de Cavaleiros do Zodíaco, onde Seiya não consegue mais lutar por quem ele ama, sendo completamente derrotado pelo inimigo, é algo decepcionante. Mas acredito de coração que esse capítulo seja apenas o final desta saga, e que na verdade Kurumada esteja elaborando a próxima saga pra gente, mostrando que o laço de amizade entre os Cavaleiros e o amor de Seiya por Saori e sua irmã pode superar até mesmo uma barreira imposta pelos deuses. Algo maior do que apenas as memórias de Seiya e os outros irá despertar o vínculo entre eles. Os laços dos Cavaleiros não acabaram e por isso acredito que eles vão provar sua existência mais uma vez. E toda essa história de Zeus e Cronos que eu teorizei nesse vídeo pode acontecer justamente porque Kurumada já falou sobre esses dois personagens há 20 anos atrás. Além de Cronos e Zeus serem mencionados no Hipermito, Kurumada também já tinha falado sobre eles em seu antigo site. Em 2005, Kurumada citou que a ideia inicial, quando fizeram o filme Prólogo do Céu, era produzir 3 filmes. O primeiro foi Prólogo do Céu, o segundo se chamaria Capítulo do Imperador Celestial. E o terceiro e último seria Capítulo de Cronos, o deus do tempo e do espaço. Esses dois personagens foram citados no capítulo final de Next Dimension, então podemos entender que a Saga do Céu, ou a Saga de Zeus, poderá mesmo existir em breve. Se a ideia de Kurumada era uma trilogia e a saga Next Dimension abordou a primeira parte, no mínimo teremos mais essas duas sagas. Uma como Zeus sendo o principal desafio e a outra com Cronos sendo o inimigo. Em uma entrevista realizada para a revista francesa chamada Animeland, Kurumada também havia revelado o final da saga Next Dimension. Nessa época, Next Dimension ainda não existia e por isso ele estava falando sobre o filme Prólogo do Céu, mas a ideia do final criado pelo Kurumada foi o mesmo utilizado agora, 20 anos depois. A revista pergunta o que ele achou do filme de Apolo e Artemis, e Kurumada responde o seguinte: acho que a produção foi muito mal feita. Do ponto de vista do enredo, foi um fracasso total. Eu havia escrito um enredo que continha ideias importantes e elas não foram usadas, e ainda não sei o porquê. Por exemplo, em uma cena final, Pégaso e os outros perdem suas memórias por causa da batalha entre Atena, Apolo e Artemis. Atena nega sua divindade e pede a Apolo que salve a vida dos cavaleiros. Ele concorda e apaga a memória de todos eles, inclusive a de Atena. Esse final abriria novas possibilidades de vinculá-los a outras aventuras. Além disso, os pingentes usados por Toma e Marin deveriam ter tido uma importância vital na história, mas infelizmente a ideia não foi aproveitada. É por isso que decidi me concentrar apenas na segunda parte da saga de Hades em anime. Aqui, galera, percebemos que a ideia de Kurumada foi executada no capítulo 118, porém vemos também que algumas coisas como os pingentes de Toma e Marin foram completamente descartados em Next Dimension. Então podemos esperar que esse final do mangá abrirá na verdade novas possibilidades para uma nova saga. Mas e vocês, gostariam que isso acontecesse ou simplesmente querem que Cavaleiros do Zodíaco acabe por aqui? Eu sinceramente quero muito ver como será a aparência real de Zeus e Cronos, e não me conformo em Cavaleiros
Cavaleiros do Zodíaco acabar sem o Seiya provando que o humano pode superar os deuses. Deixe suas opiniões aí nos comentários e no mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.